Boa noite, gente. Pelo horário, eu acho que a gente já pode dar início, né? Sim. Boa noite, pessoal. Bom, então, né? Boa noite novamente. Sejam bem-vindos Boa à noite, galera. FUSET. Hoje nós iremos ministrar a oficina para vocês, né? A oficina Pelos Becos da Escrita e Criatividade. Eu me chamo Ingrid e sou bolsista do programa Residência Pedagógica. Eu atuo como residente de língua portuguesa e do Colégio Estadual Teotônio Vilela. Hoje eu estarei ao lado das minhas colegas de trabalho, Bruna Oliveira, Clara Odilon e Paula Barreto, trazendo, né, o primeiro dia dessa oficina, que, como eu posso dizer, ela está recheada de conteúdos extremamente importantes para ampliar o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês gostem e também participem conosco. Pode passar o slide. A gente separou a apresentação de hoje sobre em 7 tópicos, né, que a gente vai dar início falando sobre a história da escrita. E os tópicos são, como vocês podem ver aí na tela, o que é a escrita, quando surgiu a escrita, Mesopotâmia, onde tudo começou, Egito, o que esperar, chegamos na Roma Antiga, China, lá vamos nós e América Central, olha só. Bom, então, gente, inicialmente, né, para compreender o que é a escrita, nós precisamos entender de onde ela veio, como ela surgiu e para que ela serve, para poder entender de fato, né, o que é que ela é. A escrita é um sistema simbólico de registro e comunicação que significou, né, coisas diferentes para diferentes povos, né, ao longo da nossa história, né, ao longo do tempo, e tem sido assim definida de variadas maneiras pela crítica contemporânea. Uma das definições possíveis é que ela é como um sistema de símbolos gráficos usados para transmitir o pensamento humano. Eu trouxe para vocês um conceito que eu acho muito válido a gente utilizar, um conceito em termos teóricos, podemos dizer assim, porque eu acho que fica bem mais fácil da gente compreender o assunto, né? E também é impossível a gente falar sobre escrita sem mencionar Bakhtin. Tem uma frase que na verdade é a ideia que ele defende, né, de um dos livros, que fala bem assim: de acordo com Bakhtin, o locutor, né, no caso o escritor, serve-se da língua num dado contexto para se posicionar como sujeito. Dessa forma, né, a gente consegue entender que a escrita para Bakhtin, ela não é apenas uma escrita de utilização de palavras e símbolos para poder exprimir as ideias, né, da mente humana e tudo mais. Ela é muito mais do que isso. Na visão de Bakhtin, a tarefa do leitor, ele não se restringe apenas a reconhecer e identificar as palavras, mas também compreender sua significação em um determinado contexto concreto e preciso. Nós vemos, né, muito isso nos livros paradidáticos, no qual o autor, né, ele se posiciona muitas vezes a depender da história e que o livro vai abordar e tudo mais, trazendo reflexões, né, para que aquele leitor, né, da obra, ele consiga compreender o conteúdo, mas para além disso, ele também traga para a sua realidade, né, aquela história, aquele determinado posicionamento, né, para a sua realidade enquanto pessoa, né, no contexto em que ele está vivendo. Assim, ele tem a liberdade, né, de se posicionar enquanto sujeito, como Bakhtin defende, e isso torna, né, a escrita também um meio de ser transformadora. Então, a gente pode se dizer que, além da definição, de fato, da escrita, a escrita também ela pode ser transformadora. Pode passar. O nosso segundo tópico é quando surgiu a escrita. A história da escrita ela começou no período da pré-história, quando os homens faziam desenhos nas paredes, né, das cavernas, como uma forma de se comunicar e tudo mais. E esses desenhos eles eram chamados de pinturas rupestres. Essas pinturas elas consistiam, né, na transmissão de ideias desses povos, pois através dessas pinturas elas representavam os desejos e as necessidades do outro. E era meio de uma forma deles se comunicarem. Aqui tem uma imagem ao lado dessas pinturas rupestres como elas eram. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho agora sobre a Mesopotâmia. É onde tudo começou, um dos primeiros registros da história da escrita.
Sabemos que a história da escrita ela começou na antiga civilização da Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, por meio dos povos que conhecemos como suméricos. Essas pessoas elas desenvolveram a escrita chamada cuneiforme por volta de 4000 a.C. Eles iniciaram esse processo de escrita utilizando argila e a cunha. E o que era a cunha? Era uma ferramenta que poderia ser de metal ou de madeira dura que tinha um formato de prisma, que eles utilizavam para grafar durante a escrita. Geralmente, os registros do cotidiano desse povo eram representados em forma de desenhos, que eram feitos nessas placas de barro. Com esse material, não precisava você ser um grande desenhista para fazer todos os caracteres. Eram desenhos bem simples. Na escrita cuneiforme, eram utilizados cerca de 2.000 símbolos, todos feitos da direita para a esquerda. De acordo com os historiadores, no decorrer de 3.000 anos, a escrita cuneiforme ela foi utilizada por 15 línguas diferentes. Dentre elas tinha o sumérico, o persa e o sírio. Conforme essa escrita se difundia pelo Oriente Médio, outros estilos de escritas eram elaborados em civilizações, como no Egito e na China. Somente no século XX foram encontrados documentos que esclareciam, em partes, a complexidade dessa escrita. Sua tradução ela foi uma tarefa muito difícil, porque para conseguir decifrar esse tipo de documento, era necessário que os estudiosos encontrassem outras línguas, dominassem outras línguas, como o hebreu e o árabe, para que ele tivesse a possibilidade de encontrar dentro desse vocabulário dessas duas línguas alguma semelhança que levasse à tradução da escrita cuneiforme. Era quase impossível que a gente estudasse essa escrita sem conhecer a cultura e quase toda a história dessa civilização. Boa noite, professores. Boa noite. E cada nova descoberta na escrita era uma parte da história desses povos a serem desvendada. Então não dava e não dá para a gente separar a história da escrita. Elas sempre estão andando juntas. Pode passar, por favor? Bom, não muito distante do período em que os sumérios criaram, a escrita cuneiforme, a civilização egípcia também começou a elaborar a sua própria escrita. Na sociedade deles, foi desenvolvido dois tipos de escritas, duas formas. Um pouco mais simples e popular, que a gente chamava de escrita demótica, e outra que possui uma prática um pouco mais complexa, formada por símbolos e desenhos, que é chamada de escrita hieroglífica, que é o quê? A escrita sagrada dos túmulos e dos templos egípcios. Os povos egípcios, eles utilizavam a parede das pirâmides para preencher de textos, que esses textos faziam a simbologia da vida dos faraós. Sobretudo, tinham preces e mensagens para evitar a invasão de possíveis saqueadores, porque a gente sabe que várias riquezas eram guardadas nesses túmulos com os faraós, então era muito comum que as pessoas invadissem para saquear. Eles utilizavam um papel chamado de papiro, feito de uma planta que possuía o seu mesmo nome para poder conseguir escrever. A escrita no Egito, no início de tudo, era uma atribuição exclusiva dos chamados escribas, que era uma classe especialista. Esses escrivães, eles também eram designados a assumir uma certa posição de destaque nessa sociedade. Eles tinham que passar por um processo de formação e, além disso, tinha um elo muito forte entre o faraó, os funcionários do governo, os sacerdotes e também com o povo. Um fato muito curioso da cultura egípcia é que essa escrita hieroglífica só foi decifrada a partir do século XIX, então é algo muito recente, por um estudioso francês. Esse francês, ele utilizou uma pedra que continha inscrições e começou traduzindo para o grego. Como eu já disse antes, você tinha que ter um conhecimento para poder decifrar. Então não era fácil, tinha que ter sempre saber de outra língua, conhecer mais a cultura para poder entender o significado da escrita daquele povo. Pode passar, por favor? Volta aí, por favor, Paty. Ou Thaís. Só porque Clara estava falando e eu lembrei de uma coisa aqui. Eu sigo uma menina no Instagram e aí ela foi para o Egito, né?
E aí, quando a gente fala de papiro, essas escritas assim muito antigas, a gente acha que não existe mais, que não. A gente pensa que é uma coisa muito, muito, muito remota. E se você visitar, se eu não me engano, Cairo, acho que é Cairo, lá você consegue fazer papiro, tipo, na hora, assim. Eu fiquei muito chocada que a menina entrou num comércio lá, né, específico disso, e montou lá o papiro. É porque eu não salvei o vídeo, mas é bem interessante, assim. Você escreve o que você quiser, você consegue fazer papiro até hoje. Eu fiquei, gente, eu achava que era uma coisa tão, tão distante que nem existia mais, mas que existe. Pode passar, por favor, era só isso mesmo. Então, né, vamos falar sobre a escrita na Roma Antiga, né? Como era esse babado aí. Na Roma Antiga. Ai, tá dando para me ouvir? Tá sim. Ah, pro. Sim, voltando aqui. Na Roma Antiga, o alfabeto deles era constituído apenas por letras maiúsculas. E diferente do Egito, né, que era em papiro e tal, eles eram escritos em pergaminhos, né? Que é tipo aquela folhinha enroladinha, que creio eu que seja mais, que tem uma espessura menor, que seja mais fino do que um papiro. Só que nessa época era escrito com auxílio de bambu ou penas de ganso. Era a forma como se escrevia nessa época. Só que essa escrita romana ela foi evoluindo, né? E até que surgiu um novo estilo, que era chamado de uncial, por conta desse tamanho exagerado nas letras, né? E foi um estilo que acabou perdurando por muito tempo, até o século VIII, mais ou menos. E foi, digamos assim, a ferramenta utilizada na redação da Bíblia, né? Então, a Bíblia foi escrita a partir dessa metodologia aí. Só que, na Alta Idade Média, lá por volta do século VIII, mais ou menos, um cara chamado Alcuino, que era um monge inglês, ele meio que ele criou um outro tipo de alfabeto, né? Que foi a pedido do imperador, que é bastante famoso, né, quando a gente estuda história, chamado Carlos Magno. E esse novo estilo, ele possuía, né, as letras maiúsculas e também as minúsculas, diferente do que a gente viu agora no começo. E essa escrita, ela veio passando por muitas modificações, né? E, enfim, se tornando cada vez mais complexa. Essa escrita, conforme o passar do tempo, ela foi baseada a partir do estilo gótico, né? Que surgiu na França no século XII. Então, vejam, eu já falei de século VIII, já falei de século XII, então é uma coisa que já vem perdurando há muito tempo. Já no século XV, alguns eruditos italianos que se incomodavam com esse estilo que era muito complexo, né, de entender, de ler, enfim. Eles acabaram criando um outro tipo de escrita, né, mais simples. E com o passar do tempo, outros documentos foram escritos nessa nova modalidade, digamos assim, utilizando o efeito letras gravadas em chapas de cobre. Então, vejam, eu falei logo no começo que tinha pena de ganso, bambu, agora já tem chapa de cobre. Então, a escrita ela vem sofrendo transformações há muito tempo, né? E de diversas formas. E todo esse processo que acabou nomeando a chamada escrita calcográfica, né? Com Gutenberg, que a gente, não sei se vocês lembram, que foi aquele cara que criou a prensa, né? A prensa? Foi. Lá por volta de 1434, nascia a imprensa escrita, né? E que acabava aí com essa dificuldade, né? Que os monges enfrentavam, porque os monges tinham que copiar tudo, né? Toda hora, o tempo todo, fazer várias cópias à mão. O que chamavam, aliás, de iluminuras, né? Era o nome que se dava a isso aí. A produção em série, a gente sabe que ajuda a democratizar a escrita, né? Mais pessoas passam a ter acesso, né? O processo de escrita ele passa a ser mais fácil, mais simplificado. E o que torna também os livros mais acessíveis, né? Para a galera que não tem condições. Então, graças a isso, hoje a gente pode, muita gente, aliás, pode ler, né? Muitos livros e, enfim, essa é uma influência importante para a gente. E no ano de 1522, um italiano que chamava Ludovico Arrighi, ele foi o responsável pela primeira publicação, assim, do caderno de caligrafia.
Eu fiz caligrafia quando mais nova, acho que todo mundo fez, né? E a gente acha que é uma coisa, quer dizer, eu achava, creio eu, que era uma coisa muito, muito recente, assim, muito, né? Tá aqui na minha fase. Hoje nem sei se fazem mais caligrafia. Só que caligrafia é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Eu falei aí 1522, então tem muito tempo que o povo quer escrever bonitinho. Então, nascia esse estilo denominado, itálico, que é muito que a gente usa no Word, né? Quando a gente quer fazer, colocar uma citação, ou colocar algum termo que a gente não conhece, enfim, que é o que tem no nosso computador. Então, apesar de ser um processo de escrita muito antigo, a gente consegue até hoje ver esses reflexos na nossa escrita. Pode passar, por favor. Então, falei de Roma, vamos falar da China, né? A escrita chinesa, ela evoluiu a partir da prática da divinação, que veio da dinastia Shang, acho que é Shang que fala, lá por volta de 1600, né? Só que, assim, algumas teorias sugerem, né, que as imagens e as marcações, as primeiras marcações de escrita foram feitas em cerâmica, encontradas numa vila chamada Banpo, que são aí evidências de uma escrita antiga, né? Só que essa afirmação ela tem sido contestada. Eu vou dizer por quê. Banpo, ela foi ocupada por volta ali de 4.500 antes de Cristo e tal, então muito tempo. E foi descoberta por trabalhadores que cavavam a fundação de uma fábrica. Isso depois de Cristo, lá em 1953. Então, reparem, essas evidências elas só surgem muito tempo depois. E esses fragmentos de cerâmica que foram descobertos no local foram meio que classificados em 27 categorias diferentes de sinais, de símbolos, enfim. O que acaba sugerindo para a gente que alguns estudiosos, uma linguagem meio primitiva. A visão oposta é que essas imagens são simplesmente marcações da propriedade, ou que a gente possa comparar em relação a um documento, né, para assinar o nome de alguém. Enfim, essas discrepâncias, né, muito particulares. Só que a maioria dos estudos mais recentes, eles concordam que a escrita evoluiu, sim, durante a dinastia Shang, e a partir disso ela se desenvolveu. Então, há controvérsias, né? Há pessoas que pensam diferente, há pessoas que concordam. Então, a gente não tem uma certeza, né, sobre a origem da escrita na China. Então, a gente não sabe, né, direito quando... Gente, meu cachorro tá latindo, tá dando pra ouvir aqui? Não, né? Enfim, não se sabe exatamente quando a escrita foi utilizada, né, pela primeira vez na China, por conta desses fatos que eu falei agora. Tendo em vista que essa escrita, de início, ela era feita em materiais perecíveis, como o bambu, a madeira, até a seda, né, eles utilizavam para escrever. Então, essas coisas acabam se deteriorando com o passar do tempo e a gente não tem tanto acesso. E esses símbolos, esses emblemas escritos aí em vasos também, podem ser também consideradas as primeiras formas, né, de escrita, né, de grafia da China. Alguns dos primeiros bronzes da dinastia Shang apresentam também esses símbolos semelhantes. Então, são muitos fatos, muitas coisas que caminham juntos e que acabam comprovando essa questão da escrita na China, apesar de que algumas pessoas têm dúvidas ainda. Só que as primeiras evidências de frases mesmo, assim, frases completas, elas surgiram em ossos, no período do Shang também. Então, percebam, né, eu falei mais para frente, a gente falou do papiro, bambu, madeira, então agora até em osso a gente achava essa escrita, né? Então, a escrita está em todo lugar. Elas usavam uma língua diferente, né, do chinês moderno que a gente tem hoje, e usavam a escrita que evoluiu para o sistema de escrita logográfica chinesa, né, que é aquela coisa mais de símbolozinho assim, sabe? Eu não sei explicar direito, mas
Não é muito essa questão da letrinha, mas uma questão meio de símbolos mesmo, mais de logos. Só que, uma vez desenvolvida pelos chineses, a escrita ela teve um impacto cultural bem significativo. Eu falei dessa questão da democratização da escrita, né, lá em Roma, e na China ela também teve um impacto cultural. Né? Na China, a escrita ela acaba tendo um efeito, muito profundo, né, nos processos sociais e culturais. E a burocracia na China ela passou por diversos processos e passou também a contar com esses registros escritos. E culturalmente também, né? A expressão dos pensamentos, dos sentimentos pessoais, enfim, a poesia, a prosa, essas tradições literárias ricas no mundo tiveram bastante influência, né? Da China, e a China também bebeu um pouco disso. Só para terminar minha fala, eu vou falar um pouco sobre a evolução dessas escritas. Como eu falei no começo, foram achadas 27 categorias, né, de escrita, e eu vou falar de algumas delas. Eu não sei pronunciar, gente, mas a primeira que eu vou falar se chama Diagurren, não sei se é assim que fala, que é a forma mais antiga, né, que era escrita em ossos, usada ali por volta de 1600 a.C. E essas escritas eram pictográficas. O que isso quer dizer? A inscrição ela representava um objeto vinculado a um conceito. Por exemplo, para a gente escrever, deixa eu ver um exemplo. O rei deve caçar amanhã. Alguém tinha que esculpir uma imagem do rei com seu arco ao nascer do sol para representar isso. Então era meio que desenhos, entendeu? Era tipo uma fotografia do que estava sendo dito. Acho que deu para entender. A segunda é Das Juan, não sei se é assim que fala, que é conhecida também como escrita do selo maior, que foi desenvolvida ali por volta de 1700 a.C. E era também uma escrita pictográfica, só que tinha muito mais caracteres e era muito mais refinado. Né? As escritas, as imagens, perdão, eram escritas em bronze e provavelmente em madeira, não se sabe ao certo. Outra modalidade de escrita é a que a gente chama de Xiaozuan. É alguma coisa assim, gente. Que era conhecida como escrita do selo menor, desenvolvida também por volta de 700 a.C. e está em uso até hoje. Né? Até hoje se usam essa forma de escrita. E ela era menos pictográfica e mais logográfica. O que isso significa? Significa que os símbolos representavam conceitos em si, não objetos. Por exemplo, se alguém quisesse escrever o rei deve caçar amanhã, que foi a mesma frase que eu utilizei, seria escrita a imagem para rei e os sinais que representavam caça e amanhã. Então, já tem uma nova roupagem. O lixo, que é outra categoria de escrita também, que era conhecida como registro escriturário, é assim que chama. Foi desenvolvida ali por volta de 500 a.C. e foi utilizada na dinastia Qin e na dinastia Han. Essa lixo, ela surgiu meio que da necessidade de documentar, né, de documentação desses assuntos governamentais. E como o nome indica, era usado por funcionários, que eram chamados de escriturários, no seu trabalho, né, esse trabalho burocrático mesmo do Estado. Então, essas frases eram escritas em bambus amarrados com barbante, né? E quando a gente pesquisa um pouco sobre isso, sobre o imperador Xin Huangdi, que era da dinastia Qin, que eu acabei de falar, ele acabou queimando os livros, né? Então, os livros que se tem registro dele são o que ele não destruiu, assim, né? Essa escrita, na verdade, são os tipos de livro que ele destruiu. Então, ele só destruiu esses livros dessa categoria de escrita. E, além dessas formas, também foram desenvolvidas os tipos cursivos, essa letra cursiva que a gente chama hoje. Acaba bebendo um pouco disso também, que eram usados na poesia e na caligrafia. É isso. Pode passar, por favor.
Bom, gente, eu vou falar com vocês agora sobre a história da escrita na América Central, tá? Diferente das outras, né? Da China e dos demais, na América Central foi tudo diferente. Os povos maias e astecas que viviam por lá possuíam seus próprios sistemas de escrita, mas, com a vinda dos europeus, eles conquistaram a região e arruinaram boa parte desses documentos escritos. E a escrita pertencente ao povo era chamada de Nahuatl. Essa escrita teve início a partir do século XIII, mas ela ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores, tá? A gente ainda tem esse documento, mas não conseguiu ainda decifrar toda a escrita. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o sistema alfabético, tá? O alfabeto é um conjunto de sinais gráficos conhecido como letras, que juntas podem formar uma série de palavras, como a gente já sabe. Os sinais gráficos representam os sons que são chamados de fonema, e deles que dão origem às palavras. Gente, só um adendo. Eu não estou com a câmera ligada por problema de conexão, tá? Peço desculpa a vocês por isso. O termo alfabeto vem do grego alfa mais beta, que representa as duas primeiras letras do alfabeto, o A e o B. O sistema de sinais possui diversas variações de cada povo ou cada civilização que a gente viu com as colegas lá na frente. Ao adaptar ou utilizar, conseguimos gerir vários meios de comunicação, seja na língua inglesa, seja na língua portuguesa. O alfabeto da língua portuguesa ele é composto por 26 letras, como a gente já sabe, e 3 delas são usadas em casos especiais, que é o K, o Y e o W. O nosso alfabeto é composto pelas vogais A, I, O, U e as demais consoantes que conhecemos, B, C, D, F, G, H e assim por diante. O alfabeto da língua portuguesa é escrito de forma ordenada, onde as letras sempre respeitam a sequência, por ser escrito em letras maiúsculas e minúsculas. Ele é adotado em todo o país de língua portuguesa, né? Inclusive o Brasil, obviamente. A origem do alfabeto, os primeiros símbolos. O alfabeto teve surgimento com os primeiros símbolos na Idade Antiga, como claro que eu falou, com a escrita cuneiforme da civilização mesopotâmica. E os hieroglifos do egípcio. Os símbolos consistiam em ideogramas, pictogramas, como Cláudia falou, e por desenhos representativos. Os principais alfabetos que existiram, né, foram o alfabeto do fenício, do grego e do latino. O alfabeto fenício ele foi desenvolvido pelos fenícios, com base na escrita semita, com anotações fonéticas, e passaram a ser alfabética nos meados do século VII, dando origem ao alfabeto ao ser usado em larga escala. O alfabeto fenício ele é composto por 22 signos que permitem a elaboração e a representação fonética de qualquer palavra. Já o alfabeto grego é um alfabeto maior, onde ele possui 24 letras entre vogais e consoantes. Foi a partir do alfabeto grego que os outros alfabetos surgiram, como o etrusco, e o grego clássico e o latino. Já o alfabeto latino é um alfabeto que vem de origem do alfabeto grego, também chamado de alfabeto romano. Ele surgiu por volta do século VII a.C. Os romanos utilizaram de 21 a 26 caracteres com extensão do Império Romano para a difusão do cristianismo, certo? A influência do Império Romano fez com que diversas nações adotassem o latim para escrever sua própria língua. Houve um período que a letra Z chegou a ser desconsiderada
pois naquela época o latim não possuía nenhum som específico para sinal gráfico. Certo? Pode passar. Bom, gente, após, né, essa introdução sobre o que é escrita, sobre quais os povos que começaram com todo como posso dizer, essa coisa tão boa, né? Porque se a gente não escreve, a gente não lê, a gente não tem como registrar as coisas, os acontecimentos. Então, como atividade de casa, a gente está propondo para vocês a leitura de um conto muito bom. Vocês vão adorar, tenho certeza. Chamado Gato Preto, de Edgar Allan Poe. A gente deseja que vocês leiam ele com muita atenção e anotem, né, os aspectos mais interessantes desse conto e se preparem para o próximo encontro, porque nele a gente quer ouvir um pouquinho de vocês sobre o que acharam desse conto, qual o aspecto mais interessante, o que é que prendeu a leitura de vocês nesse conto, qual foi a parte da forma que o autor escreveu essa história que deixou vocês fascinados. Vocês não vão se arrepender da leitura desse conto, porque é maravilhoso, certo? Pode passar, por favor. Bom, tem uma frase, né, que eu deixei aqui para o final, de efeito, que eu gostei bastante. Escrevemos porque não queremos morrer. E esta é a razão profunda do ato de escrever, que é de José Saramago. Pode passar, Thaís. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês hoje a presença. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? O Gato Preto, Maria, eu vou colocar o Gato Preto de Edgar Allan Poe. Eu tenho o PDF, eu vou passar para a ProCloud, também vou colocar nos grupos que eu já estou, o PDF para vocês, mas tem disponível na internet, já é domínio público. Vocês podem colocar no Google que ele aparece, mas eu vou disponibilizar o PDF para vocês, tá certo? Alguma dúvida, sugestão, pergunta, inquietação? Então vamos encerrar por hoje. Obrigada pela participação de vocês e se preparem para o próximo encontro que vai ser bem melhor do que esse. A gente vai discutir mais um pouquinho, tá certo? Boa noite para vocês, bom descanso. Tchau, tchau.